Há uma verdade desconfortável que muitos médicos hesitam em partilhar. Depois dos 60 ou 70 anos, certos exames de rotina, que fazemos com a melhor das intenções, podem ser mais perigosos do que a própria doença que tentam detectar. Pode parecer contraditório, mas a medicina moderna, quando aplicada em excesso num corpo sénior, transforma-se muitas vezes numa armadilha silenciosa. Vejo isto constantemente no meu consultório aqui em Portugal. Recebo pacientes que trazem pastas cheias de exames, convencidos de que estão a prevenir tudo, mas mal sabem que alguns desses testes estão a abrir a porta para cirurgias desnecessárias, biópsias arriscadas e uma ansiedade que destrói a qualidade de vida. O nosso corpo muda com a idade, a nossa capacidade de filtrar contrastes renais diminui, as nossas artérias perdem elasticidade e a nossa tolerância à radiação altera-se. Tratar um corpo de 70 anos como se fosse um de 40 é um erro clínico grave. Neste vídeo, vamos analisar com rigor científico os 5 exames médicos que deve reconsiderar seriamente se não tiver sintomas específicos. Não se trata de abandonar a medicina, mas sim de escolher a medicina certa. Vou explicar-lhe exatamente porque é que procurar doenças pode acabar por criar doenças. E o mais importante, vou dar-lhe as alternativas seguras e os hábitos de vida que realmente protegem a sua longevidade. Vamos começar por entender um exame que envolve radiação e que muitos consideram inofensivo, mas que esconde um risco estatístico alarmante. O primeiro erro grave é acreditar que fazer uma tomografia computadorizada ou TAC de corpo inteiro, sem ter qualquer sintoma, é a melhor forma de prevenção. Na realidade, submeter-se a este exame por iniciativa própria pode ser comparável a pagar para arranjar um problema de saúde grave. Deixe-me contar-lhe o caso do Sr. Carlos, um paciente de 72 anos aqui de Lisboa. Sentia-se perfeitamente saudável, mas decidiu aproveitar uma promoção de check-up executivo numa clínica privada que incluía uma TAC completa. O exame detectou um pequeno nódulo de 3 milímetros no pulmão. O pânico instalou-se imediatamente. Seguiu-se uma cascata de intervenções, mais exames, visitas a oncologistas e, finalmente, uma biópsia invasiva. O resultado? O nódulo era benigno, apenas uma cicatriz antiga, mas devido à biópsia, o Sr. Carlos sofreu um pneumotórax, ou seja, um colapso pulmonar. Passou 2 semanas internado a recuperar de uma intervenção que nunca deveria ter acontecido. A ciência explica isto através do conceito de incidentalomas. Achados acidentais que são comuns no envelhecimento e inofensivos, mas que, uma vez vistos, obrigam os médicos a investigar. Além disso, uma tomografia computadorizada de corpo inteiro expõe o organismo a uma dose massiva de radiação ionizante equivalente a centenas de raios-X de uma só vez. Num corpo com mais de 70 anos, onde a capacidade de reparação do ADN celular já é menor, esta radiação desnecessária pode, ironicamente, aumentar o risco de desenvolver cancro no futuro. A minha recomendação médica é clara. Faça exames de imagem apenas quando há sintomas específicos, como perda de peso inexplicável ou dores persistentes, e sempre sob prescrição rigorosa do seu médico assistente. Você já viu anúncios destes rastreios completos e sentiu tentação de os fazer? Infelizmente, a radiação não é o único perigo. O próximo exame da nossa lista é ainda mais invasivo e envolve um risco físico imediato que muitos idosos desconhecem. O segundo exame, que exige uma cautela redobrada, especialmente se tiver mais de 75 anos, é a colonoscopia de rotina. Se o seu médico insistir neste exame apenas porque sim, sem que você tenha queixas, é preciso parar e avaliar os riscos reais. Recordo-me bem da Dona Maria, uma senhora de 78 anos, enérgica e independente. O intestino dela, como acontece naturalmente com a idade, já tinha as paredes mais finas e frágeis. A preparação para o exame, com aqueles laxantes fortes que todos conhecemos, causou-lhe uma desidratação severa e uma queda brusca de tensão arterial antes mesmo de chegar ao hospital. Durante o procedimento, devido à fragilidade dos tecidos e ao facto de ela tomar anticoagulantes para o coração, sofreu uma pequena hemorragia que foi difícil de controlar. A ciência mostra-nos que, após os 75 anos, o benefício de detectar um pequeno pólipo, que geralmente cresce muito lentamente, é superado pelos riscos imediatos do exame. Em geriatria, sabemos que a sedação pode afetar a memória e o coração, e o risco de perfuração intestinal aumenta com a idade. Um estudo importante revelou que, nesta faixa etária, para cada vida salva pelo rastreio, 10 pessoas sofrem complicações graves. Portanto, a regra de ouro é:
Se não há sangue nas fezes, perda de peso ou alterações no trânsito intestinal, a colonoscopia de rastreio pode ser dispensável. Existem alternativas menos invasivas, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que são muito mais seguras para esta fase da vida. E diga-me com sinceridade, como é que o seu corpo reage àquela preparação líquida para a colonoscopia? Fica muito debilitado, mas a colonoscopia não é o único teste que cansa o corpo. O próximo exame da nossa lista obriga o seu coração a trabalhar no limite e muitas vezes dá um alarme falso que leva a cirurgias de que não precisa. O terceiro exame pode parecer lógico, mas esconde uma taxa de erro frustrante para quem tem mais de 70 anos, a prova de esforço cardíaco. É muito comum sentir algum cansaço ao subir uma ladeira e pensar imediatamente que o coração está a falhar. No entanto, o resultado deste teste é frequentemente um falso positivo. Vejamos o caso do Sr. Joaquim, um antigo pescador do Algarve. Ele tinha o coração estável, mas os seus joelhos já não eram o que eram. Durante a prova de esforço na passadeira, ele não conseguiu atingir a velocidade necessária devido à dor nas articulações e não por causa do coração. O resultado foi inconclusivo e interpretado erradamente como um problema cardíaco. Isto levou-o a um cateterismo invasivo e à colocação de um stent que, na verdade, não era necessário. As suas artérias tinham apenas o endurecimento natural da idade, sem bloqueios perigosos. A fisiologia explica-nos que, com o envelhecimento, é normal haver alguma calcificação nas artérias e uma menor tolerância ao exercício intenso. Quando submetemos um idoso sem dores no peito a este teste, a probabilidade de o exame indicar um problema que não existe é de quase 40%. Isto desencadeia procedimentos de risco, como a colocação de stents, que estudos recentes mostram não aumentar a esperança de vida em pacientes estáveis, comparado apenas com a medicação correta e mudança de estilo de vida. Se não sente dor ou pressão no peito, converse com o seu médico sobre alternativas menos agressivas, como um eletrocardiograma de repouso. Alguma vez lhe disseram que tinha um problema no coração que depois se revelou não ser nada de grave? Mas se o coração é uma preocupação, o cérebro é o nosso maior medo. O próximo exame explora essa insegurança e pode convencê-lo de que tem uma doença incurável, mesmo estando saudável. O quarto exame explora um dos maiores medos de quem envelhece, a perda de memória. É muito comum entrar no consultório e pedir uma ressonância magnética ao cérebro porque se esqueceu das chaves ou do nome de um vizinho. Mas cuidado, este exame pode mostrar problemas que na verdade são normais, gerando um pânico desnecessário. Deixe-me falar-lhe da Dona Ana, uma professora reformada aqui do Porto. Ela era muito lúcida, mas começou a notar pequenos esquecimentos. Assustada, fez uma ressonância por conta própria. O relatório indicou atrofia leve e alterações na substância branca. A Dona Ana leu aquilo e convenceu-se de que tinha Alzheimer. Entrou em depressão, parou de ir ao café com as amigas e isolou-se. A verdade? Aquelas alterações eram apenas o equivalente a rugas ou cabelos brancos no cérebro. Marcas do tempo, não de doença. A ciência neurológica confirma que a maioria das pessoas acima dos 70 anos apresenta estas pequenas alterações na imagem, sem que isso signifique demência. Ao ver estas manchas sem contexto, muitos idosos são submetidos a testes mais invasivos, como punções lombares, sem necessidade. Na maioria dos casos de esquecimento leve, um teste cognitivo simples feito com papel e caneta no consultório é muito mais fiável para avaliar a função cerebral do que uma imagem estática de alta tecnologia. Antes de exigir uma imagem ao cérebro, foque-se no estilo de vida. Sono, hidratação e convívio social são os melhores remédios. E consigo? Fica ansioso quando tem uma daquelas brancas momentâneas e não se lembra de uma palavra? Essa ansiedade sobre o cérebro é parecida com o medo de partir um osso. E é exatamente esse medo que alimenta o próximo exame da nossa lista, que muitas vezes transforma ossos normais em doença e leva a tratamentos com efeitos secundários graves. O quinto exame é talvez o mais mal interpretado de todos, a densitometria óssea. É natural que os nossos ossos fiquem menos densos com a idade, tal como a pele ganha rugas. No entanto, este exame transforma frequentemente uma característica normal do envelhecimento numa doença que precisa de medicação pesada. Vejamos o exemplo da Dona Rosa, uma professora de piano de 76 anos. Ela nunca tinha caído nem partido nada, mas a sua densitometria mostrou osteopenia, que é apenas uma ligeira redução da massa óssea, não é osteoporose. O médico prescreveu-lhe imediatamente bisfosfonatos.
Passados 3 meses, a Dona Rosa desenvolveu um refluxo gástrico severo e dores no maxilar que a impediram de dar as suas aulas. O medicamento, destinado a prevenir uma fratura que ela provavelmente nunca teria, acabou por destruir a sua qualidade de vida diária. A ciência alerta-nos para 2 efeitos secundários graves destes medicamentos quando usados sem necessidade absoluta: a irritação esofágica e, mais raro mas assustador, a osteonecrose da mandíbula, onde o osso do maxilar começa a morrer. Estudos mostram que tratar a osteopenia leve com fármacos em pessoas acima dos 70 anos reduz o risco de fratura em menos de 1% após 5 anos. Ou seja, o benefício é minúsculo comparado com o risco dos efeitos adversos. Para a maioria dos idosos ativos, a melhor proteção não vem de um comprimido, mas sim de ter músculos fortes que evitem as quedas. É preferível focar-se na vitamina D e no equilíbrio do que tentar forçar os ossos a voltarem aos 30 anos. Você toma algum medicamento para os ossos e sente ardor no estômago ou desconforto digestivo? Agora que já sabemos o que evitar, a pergunta lógica é: então, doutor, o que é que eu devo realmente controlar? A resposta está em 4 indicadores vitais que pode verificar em casa e que valem mais do que qualquer exame de alta tecnologia. Chegamos a um ponto crucial. Em vez de gastar centenas de euros em exames de alta tecnologia que procuram doenças onde elas não existem, convido-o a focar-se em 4 indicadores gratuitos que pode monitorizar em casa. O primeiro é a pressão arterial. Em Portugal, onde o consumo de sal é elevado, a hipertensão é o verdadeiro assassino silencioso. Não precisa de um ataque para saber se corre risco de AVC. Um aparelho de tensão em casa dá-lhe essa resposta. O segundo é o perímetro abdominal. Esqueça a balança por um momento. Pegue numa fita métrica e meça a cintura. A gordura acumulada na barriga, a gordura visceral, é muito mais perigosa para o coração e fígado do que o peso total do corpo. O terceiro indicador vai surpreendê-lo: a velocidade da marcha. Em geriatria, consideramos a velocidade a que caminha como o 6º sinal vital. Estudos europeus mostram que idosos que conseguem caminhar rápido têm uma esperança de vida significativamente maior. Se nota que está a caminhar cada vez mais devagar, isso é um sinal de alerta muito mais importante do que uma mancha no pulmão. Por fim, a força de preensão. Consegue abrir um frasco de compota ou de pickle sozinho? A força da sua mão reflete a força muscular de todo o corpo. A perda de força, ou sarcopenia, é o início da fragilidade. Estes 4 pilares dizem-nos como o seu corpo está a funcionar no dia-a-dia, não como ele aparece numa fotografia estática. Diga-me nos comentários: qual foi a última vez que mediu a sua tensão arterial? Os valores estavam normais? Agora que sabemos o que medir, a questão é: como melhoramos estes números sem recorrer imediatamente à farmácia? A resposta está naquilo que pomos no prato e em como nos mexemos. A boa notícia é que o elixir para evitar estes exames e manter a saúde não se compra na farmácia, mas encontra-se na nossa cultura e na nossa dieta mediterrânica. Vou dar-lhe agora uma receita prática que substitui a necessidade de muitas intervenções médicas. Para os ossos, em vez de depender apenas de comprimidos de cálcio que podem calcificar as artérias, redescubra a sardinha assada. Quando come sardinha pequena com a espinha, está a ingerir cálcio biológico de alta absorção. Combine isso com 15 minutos de sol no seu jardim ou varanda para ativar a vitamina D naturalmente. Para o coração, o seu melhor aliado é o azeite virgem extra de boa qualidade e os vegetais de folha verde escura, como a nossa couve galega. Estes alimentos são ricos em antioxidantes e óxido nítrico, que mantêm as artérias flexíveis, evitando a necessidade de stents precoces. Para o cérebro, a ciência mostra que o isolamento é mais tóxico que o tabaco. O hábito português de ir tomar um café e conversar com amigos é, na verdade, um poderoso exercício neuroprotetor. A interação social estimula mais áreas do cérebro do que fazer palavras cruzadas sozinho em casa. E para o equilíbrio, caminhar com segurança é vital. O nosso terreno irregular, a famosa calçada portuguesa, exige atenção e adaptação constante dos pés. Se tiver estabilidade para tal, caminhar nestes pisos, com calçado adequado, treina a sua propriocepção e reflexos, prevenindo quedas muito melhor do que qualquer medicamento. Qual destes hábitos saudáveis já faz parte da sua rotina diária? A sardinha, o azeite ou o passeio matinal? Estamos quase no fim.
Mas antes de terminar, preciso de lhe dar a ferramenta mais importante de todas. Como dizer não ao seu médico sem ser indelicado. Chegamos ao fim desta jornada e a mensagem mais importante que quero que leve consigo é esta. Na medicina, nem sempre fazer mais significa cuidar melhor. A verdadeira prevenção não é procurar doenças obsessivamente num corpo que está a envelhecer com dignidade, mas sim preservar a sua funcionalidade e a sua paz de espírito. A partir de hoje você tem o direito e o dever de questionar. Quando lhe propuserem um novo exame ou rastreio, não tenha receio de perguntar ao seu médico estas 3 questões de ouro. Primeiro, doutor, o resultado deste exame vai mudar a forma como estamos a tratar a minha saúde atualmente? Segundo, quais são os riscos reais se eu optar por não fazer este exame agora e apenas vigiar os sintomas? E terceiro, se fosse a sua mãe ou o seu pai com a minha idade, recomendaria este procedimento? Um bom médico que preza a ética e a sua saúde nunca ficará ofendido com estas perguntas. Pelo contrário, ficará feliz por ver um paciente informado e participativo. Lembre-se que o seu corpo fala consigo todos os dias. Ouça-o, se sente bem, tem energia para brincar com os netos e apetite para a vida, então muito provavelmente está tudo bem. Não deixe que um número num papel lhe roube a alegria de viver. Se este vídeo lhe trouxe alguma tranquilidade, ou mudou a forma como vê as suas consultas médicas, peço-lhe que faça 2 coisas simples. Deixe um gosto para apoiar o canal e partilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que vive preocupado com doenças. Vamos espalhar saúde com sensatez e não com medo.